falha nossa. Nós estamos igual Backstreet Boys. Backstreet Boys. Estamos aqui no nosso podcast. Você quer ver? Escuta. E hoje com a participação dela, Célia Alves, aqui, e com ela, minha amiga, parceira, companheira, Elisângela Luiza. Boa tarde, não. Boa noite. Não. Volta aí, volta. Olha. Vai dia todo. Volta. Com ela, minha parceira, Elisângela Luiza. É isso aí. Estamos começando mais um podcast Você Quer Ver, Escuta. E hoje tem participação mais que especial. Aí já segue a gente nas redes sociais, hein? YouTube e também Instagram. E vamos falar hoje com Célia Alves. Célia Alves, bem-vinda aqui no nosso podcast. Oi, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar aqui batendo papo com duas maravilhosas. E falando em seguir, já me segue lá também no Instagram. @Célia Alves. É isso aí, já vamos seguir aí, porque é uma interação. Célia, eu quero saber quem é a Célia. Célia Alves. Então, sou eu, Célia Alves, mãe, esposa, publicitária... Atleta. Aquariana. Maravilhosa. Maratonista, corredora, enfim, né? A Tenise do Instagram, porque antes de mudar o meu perfil, o nome era o Tênis e Sainha, e muita gente lia junto e lia Tenise, aí achava que meu nome era Tenise. Mas por que mudou? Então, né? Eu acho que tudo na vida evolui, né? O Tênis e Sainha, ele ficou por... acho que quase 6 ou 7 anos. Na época, quando eu abri o perfil do Instagram Tênis e Sainha, foi para desafogar um pouquinho o meu perfil pessoal, porque eu comecei a postar só coisas sobre corrida, esporte. E aí, quem é meu amigo e não é dessa vibe fitness, falou, nossa, tá chato, né? Falou, tá chato de seguir, porque só tem esse assunto de corrida por aqui. Aí eu falei, então, quer saber? Eu vou criar um perfil pra seguir ele como um diário dessa minha vida fitness. E quem quiser, me segue lá. Quem não quiser, fica aqui no perfil pessoal. E aí aí nasceu o Tênis e Sainha, porque na época tava começando essa moda de mulheres na corrida. Sim. E a gente corria, né, usando a sainha. Eu falei, acho que representa a mulher no esporte, representa, né, essa nova geração de mulheres esportivas e aí deu muito certo, eu acho que as pessoas se identificaram, mas aos poucos eu comecei a abordar outros assuntos no perfil que não eram só sobre esporte, não eram só sobre corrida, e as pessoas tinham curiosidade para saber o que mais eu fazia, né, em outros momentos que não era a Tenise, né? Tênis e sainha. Mas nesse período aí de tênis e sainha, foram quantas medalhas? Nossa, não. Foram quantas maratonas que você teve? Não, maratonas foram só duas, né? Foi duas, mas foi suficiente. Chegou lá morta. Gente, correr 42 quilômetros, pra quem, né, não sabe, uma eu não maratona são 42 quilômetros. Você corre quilômetros. quantos quilômetros? Eu nem tô até com vergonha. Eu corro só na correria do dia a dia. Eu corro 2 quilômetros e já tô... Pois é, então, mas foram muitas. Mas aí, por conta desse abordar outros assuntos, outros temas, eu acho que eu passei da idade de ficar falando de tênis e sainha somente. Mas teve muitas pessoas que se inspiraram em você, né? Sim, com certeza, isso é muito legal. Eu ficava muito feliz em ver depoimentos. Até hoje tem, né, muita gente que entra e fala, eu comecei a correr porque eu me inspirei em você. Você falou tanto de academia que eu comecei a ir. Eu fico super feliz, assim, né, de poder motivar as pessoas a fazerem algo por elas mesmas, né? Mas aí eu resolvi mudar o nome porque eu tava me sentindo limitada no Tênis e Sainha, né? Pra falar só sobre aquele assunto. Ampliar um pouco. Isso, até porque eu já estava assunto, falando, né, sobre vários outros assuntos, né? Comida. Então, sobre maternidade, sobre feminismo, sobre empoderamento da mulher, sobre receitas, sobre várias outras coisas. E eu resolvi, então, ampliar um pouquinho. Colocar por Célia Alves. Isso, eu não consegui o Célia Alves. Tem um monte de véia já que chama Célia Alves. Eu, inclusive, né? Meu filho fala, mãe, Célia, só tem gente com mais de 50. Nossa.
Que maldade também. Não, isso é coisa de filho. E Maria, então? Maria e Estela? Maria, Estela. Maria, fala Maria, já é velha Eu já. queria que você falasse uma personal influencer, né? Devido a toda essa sua... Mas eu queria que você falasse um pouco. De onde que você é? Eu sou cuiabana, do Pé Rachado. Do Pé Rachado? Eu Do também Pé sou Rachado. Célia, eu também sou cuiabana do Meu Pé pai Rachado. é do Birro. Gente, o Birro, acho que nem quem é cuiabano Eu não sabe sei. de onde é. É Birro, lá gente. de Pochorel. Nossa! Então, assim, os meus avós eram baianos, né? Os pais Sim. dos meus pais, mas vieram pra Pochorel na época do garimpo. E meu pai é daqui, minha mãe é goiana, mas morava em Pedra Preta. E os dois se encontraram em Cuiabá. E Eu aí vou e veio- amor à primeira vista. É. E nasceu Célia Alves. Quase Denise. cuiabanense, gente. Sou cuiabana, apaixonada por Cuiabá. Mas e aí, a comida, nada a ver, né? Você come cabeça de pacu. Ai, como tudo. Aí Come. sopadão, carne com banana verde. Até choro no pequi. Eu não como piqui. Você sabe, Gente, eu sou Célia, apaixonada por Célia, quem não gosta de piqui, você desconfia. É, Você não é boa desconfia, não é boa gente, não é. Não, Lá em gente, casa é briga. Eu e meu marido é 12 no mínimo pra cada um. Fala tem que ser é um litro pra cada um. Vende lá no centro de litro, né? Da Fala, minha. tem que ser assim. Gente, Célia Alves, é gente da gente. gente que gosta de piqui. Ah, Quem não gosta de piqui, você desconfia. Mas, Célia, então, casou, hoje tem sua família. E Isso. diante dessa perspectiva, né, de ser influencer, queria que você contasse um pouco também da sua vida. Como que você começou a ser influencer? Assim, falar assim, eu vou começar a postar. Além do tênis e sainha, né? Uhum. Falar assim, eu quero... Achei. Começou com o tênis e sainha, né? Que por conta dessa visibilidade do alcance com as mulheres que praticam esportes, com homens também, né? Porque eu falava muito sobre corridas, onde tinha corrida, em tal cidade, dava dicas de suplementação, de academia, de exercício. E, Colágeno. né, de tudo. Eu acompanho ela. E aí, as marcas, como na época, né, ainda não tinha muito isso, né, de ser digital influencer. E algumas marcas começaram a me procurar para fazer a divulgação. A primeira foi aqui de Cuiabá, inclusive a Track Field, que me procurou, falou, não, tem muita gente que vem aqui me procurar e eu quero comprar aquele short que eu vi a Célia usando. Inclusive, se Né? a Track... Como que é? Tech Field. Tech Quiser anunciar com a gente aqui, você que Eu está acompanhando acho. o podcast, vem anunciar com a gente, né, Estela? Eu falo que cuiabano falar inglês é difícil. É. Vai rasgar muito o cuiabano. Trek Field. Vai acabar o podcast, ela não vai A gente tá aqui conseguir treinando, falar, né? gente. Track. Trek Field. Você viu que eu gastei Olha meu aí, já rolou um merchan, né? Ai, vamos convidar. Vou cobrar o Pix. É isso aí. Mas, e aí as marcas começaram a me procurar. Naquela época ainda não tinha uma profissionalização, assim, né? Do digital influencer. Era em troca de mimos, né? Em troca, em permuta. Titou aquilo, Né? é o jabá que fala. Exatamente. E ainda é interessante, né? Em alguns momentos. Mas Mas o tal do dinheirinho na Eu- mão e faz bem, né, a Célia? permuta não paga conta Não, no final do paga mês, né? E aí algumas outras lojas começaram a ver, se aquela loja tá anunciando ali, né? É porque tá dando retorno. E aí as lojas começaram a procurar. Mas eu nunca deixei de ser publicitária para ser só digital influencer, né? Eu sou publicitária também. Eu trabalho em uma agência de publicidade, né? Então eu nunca... que não dê dinheiro suficiente. Eu acho que se você se esforçar hoje em dia, você consegue E é um sim rentabilizar complemento bastante. Mas eu também amo ser publicitária, então eu não quero abrir mão desse ser publicitária, e o perfil ele acaba tendo esse objetivo, né, também de monetizar, mas não é o principal e não é não é o objetivo que ele seja o único, né? E o Publicitária com A, como que surgiu? Porque é um movimento assim que as mulheradas aí publicitária sabem. com A. Por quê? Vamos contar um pouquinho. Os homens até choram, né? Eu já falei, né? Sou publicitária. E na época, há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu tenho várias amigas que são publicitárias e aconteceu um evento aqui em Cuiabá, uma palestra,
onde todos os palestrantes eram homens. E assim, né, um estalo, a gente conversando, falou, nossa, só homem participando, né? Só tem homem como aqui. Palestrante, né, desse evento. Tá errado esse negócio, né? A gente fica assim. E aí uma amiga, né, que era um pouco mais bocuda, né, falou assim, eu vou dar uma perguntada para esse organizador de evento. Por quê, né? Por quê? E aí a pessoa falou que era porque ele não tinha conhecimento de mulheres do mercado que tivessem esse gabarito para poder participar desse evento. Aí virou aquela coisa. Aí ficou pior, eu acho. Mexeu com todas, Aí né? acho que ficou pior. Aí a gente Ele não deu uma cutucada. Ele deu uma cutucada daquelas em onça de então, maracuja. mas eu falo que eu acho que pra tudo na vida a gente pode transformar o limão numa limonada. Certo. Né? Foi o momento que a gente se uniu, entendeu? Foi onde a gente falou, nossa, ele não conhece, pois vamos mostrar que tem várias mulheres E aí muito passa um melhores. filme na sua cabeça, né? Poxa, mas tem aquela fulana que Sim, trabalha... aí eu falei assim, olha, se Tem você a Elisângela, quiser... que era diretora de Eu arte. falei, se você quiser, eu posso te indicar umas 10 no mínimo, que são assim, top das tops, né? E a gente ficou tão indignada com aquilo, falou assim, né? Vamos nos unir e mostrar que as mulheres têm mercado de trabalho aqui em Cuiabá, para essas mulheres, que tem muitas mulheres boas aqui na publicidade, na comunicação. E a gente foi se reunindo e acabou virando esse movimento, né? Publicitárias com A. Hoje o grupo do WhatsApp tem mais de 200 mulheres lá. Nossa. A gente acaba oportunizando as vagas, por exemplo, de trabalho para as mulheres. A gente acaba criando uma rede de apoio também, onde as mulheres podem conversar, né? Desabafar. E aí, quando tem uma vaga em agência, a gente sempre manda lá no grupo para ver se a gente contrata as mulheres primeiro. Sim. Porque, querendo ou não, os homens são mais unidos. Eles indicam o parça deles, entendeu? Então as mulheres precisam fazer a mesma coisa, né? Infelizmente não é o que a gente vê muitas vezes por conta da criação, enfim, né? E esse mercado, preconceito. Eu sou publicitária, Elisângela é publicitária, e como que a gente vê isso aí dentro da publicidade, que é cabeça aberta, aquela amplitude. Sim. Na hora que você depara. Nossa. Mas é uma cabeça aberta que não é tão aberta. E eu até falo que eu vi isso, eu comecei a prestar atenção nisso, inclusive dentro da faculdade. Eu tenho o prazer de ter tido a Elisângela como minha aluna, gente. Coisa linda. Fico tão feliz de ver minhas alunas próximas. Deu nota boa pro meu TCC, tá? Ó. Ai, mas você sabe que eu recebi e-mail de gente reclamando de nota. Não, mas ela deu uma nota assim que valia a pena. Não, mas eu fui coerente porque seu trabalho valia a pena, né? Sim, com certeza. Mas dentro da própria faculdade eu comecei a perceber, né? Eu dava aula de redação publicitária, de criação. E assim, vamos montar aqui grupos para apresentar a campanha. E aí era sempre aquela história, né? Deixa as meninas aí no atendimento que os homens vão fazer os layouts, que vão criar. E a Elisângela era uma das poucas que fazia a direção de arte. Então eu percebia, assim, né, que você já tem uma divisão, uma separação dentro da profissão. Né, e aí isso reflete dentro da faculdade também, e etc. No mercado, né? E eu sempre fui, eu sou redatora e eu atuei muito tempo como diretora de criação. E por muitas vezes eu era a única mulher da agência. Né, na área da criação, porque as agências elas contratam mulheres, mas aí fica no atendimento, fica na mídia, né? E na área da criação é um setor bem masculino. Eu trabalhei em agência também e eu era atendimento. Pois é. Você era excluída, tá vendo? O que aconteceu? Eu sou... Né, E a ideia do movimento das publicitárias com A é justamente esse, mostrar que as mulheres podem ocupar os outros lugares também, dentro da produção, dentro da direção, por exemplo, de filmes publicitários, né, dentro da criação. E um dos objetivos do movimento era esse, levar as mulheres para todos os setores da comunicação, sem diferença de salário, sem diferença da forma de tratar, mas assim, a gente ainda tá bem distante do nosso objetivo final. Então, né? Começando, você já pensou, estamos começando agora, isso aí vai refletir nos nossos filhos, sim, né? Sim. E filhos, Célia? Vamos falar de família, de filhos? Tenho 4 filhos, todos homens. Você é a rainha. Sou máquina de fazer homens.
Tem mulher que quer comprar homens. Você é a máquina de fazer homens. Que negócio eu tô é fazendo esse? a minha parte, gente. Já tem muita mulher no mundo. Então eu já fiz a minha parte, né? Que maravilha. Tenho, né? Fui mãe aos 20 anos. Então, meu filho mais velho tem 22 anos e eu agora tenho um bebezinho de 3 meses. Nossa, então, que eu tô eu tô, assim, todas Você as deu fases. uma pausa, assim, bem longa pra ter Foi seu bem longa. Ele nasceu agora, que o mais novo tem 20. Né? E o bebê tem 3 meses. Então eu falo que eu sou mãe experiente, mas mãe nova, Mãe né? nova, Porque mudou depois tudo. que é passado, a rotina muda, né? Muda O trabalho, O toda que essa... antigamente você fazia, hoje em dia, quando você era mãe, hoje em dia é totalmente diferente. A gente até nos bastidores, Sim, Estela sim. tava conversando, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe hoje em dia pra ser mãe que é... A tecnologia, né, favorece muito. Acho que assim, os médicos também, algumas coisas que eram normais, né, fazer naquela época, hoje já não é mais, né? Porque graças a Deus a medicina evolui, né? Sim. E aí traz coisas novas, estudos novos. Então, uma coisa que eu fazia naquela época com meus filhos, hoje em dia já não pode mais. E aí Tem gente que coloca aquela folhinha bem aqui, assim. Minha mãe é dessa. Você já colocou, Glauri? Tá Glauri aqui nos bastidores gravando Fala com a por gente. que é essa folhinha. Vamos ver se ela sabe. Eu acho que era pra não soluçar. Criança tá com soluco. Não, pega uma folhinha. Você faz isso? Lógico. Mas minha mãe já falou que o que funciona não é a folhinha, é o cuspe que você põe pra colar a folhinha. Sabe a sua mãe, Isso aí que sabe? funciona, não é a folhinha. Aí você fica assim, será que é verdade? Será que é mito? O Não, que é isso? vamos benzer. Tá aqui chorando demais. Vamos benzer de a caída. Mas Hoje eu, em dia, eu fui muito benzida. Eu também. Ave Maria, minha mãe Olha, me levava tá direto. com quebrante. Vamos benzer. Benzedeira nem tem mais, Célia. Você Não. acredita? E eu vejo que além disso tudo, né, da tecnologia, da medicina que evolui, tem também a militância, né? Porque hoje em dia, se você tem parto normal, você é uma... Aí Você tem é a um bicho. militância, ai, nossa... É um porque extraterrestre. Só pode ter parto normal, o certo é parto normal. Aí se você quer ter parto cesárea, aí vem todo mundo contra. Aí eu falo, gente, é uma polarização, assim, de todos os assuntos. Se você deixa o beijo pra chupeta, porque você se deixa chupar o dedo. Eu falo, gente, não precisa Ser tão problematizar a tudo ferro e assim, fogo, né? Vamos viver good vibes, mas é um momento, né, que a gente tá vivendo. E eu, nas redes sociais, eu percebo muito isso, né? Sim. Aí posta foto do bebê tomando banho. Porque você tá mostrando o bebê, expondo, porque tem... Porque é criança na internet. E aí tem abuso sexual na internet. Assim, existe realmente, né? Mas assim, tudo vira um Tudo furacão, vira uma coisa, gente. assim, É muito- uma coisa É enorme. uma tempestade. É um boom. Você sabe que meus filhos, né? Eu aqui frente ao podcast falo assim: olha, mãe, não vai com o bafão lá, tem coisa que pode ser errado, tem coisa que a senhora pode ser. Falei, gente, pelo amor de Deus, não posso ser eu, então? Não. Não pode. A Você gente tem tem que se que- cuidar, tem que até ter- naquilo que você fala, né? Devido aos preconceitos. Depende do que você fala, é preconceito. E antigamente, não, assim, há alguns anos atrás você podia falar, brincar com a pessoa. Hoje você tem que tomar todo o cuidado. O que Eu mudou? acho que vale, né? Eu acho que é muito válido a gente ter essa preocupação, porque Sim. realmente algumas coisas que, como Eram eu falei, exageradas. né? Eram exageradas e a gente não enxergava que aquilo ali realmente ia trazer problemas, né, pra pessoa e tal. Mas eu acho que tudo tem o pró e o contra e tudo também vai pro excesso, né? Sim, Tudo que é em sim. excesso, até essa cobrança em excesso acaba sendo ruim, fica pesado, né? E o que mudou, assim, por exemplo, a Célia, mãe, há 22 anos atrás e a Célia, mãe, agora, Nossa, 2022? Tudo. Eu falei para os meus filhos, eu falo, olha, eu ainda vou ter que pagar muita terapia para vocês. porque ser mãe aos 20 anos é completamente diferente de ser mãe aos 40, né? 42 Você eu também tinha, foi, né? Eu fui mãe com 19 anos também. Pois é. Aí só que eu tive um Já filho tava atrás. colocando pra trabalhar Não, lá. já tinha um filho atrás do outro, então aquela forninho coisa que dela tava Aí depois trabalhando. passa um tempo, você tem outro filho, tipo assim, e que doideira que é, Não, gente. gente, eu falo, muitas coisas eu nem lembro mais. O cérebro, ele
Ele É um músculo. ele acolhe a mulher, né? Porque ele fala assim, esquece essas coisas aqui que foram tão ruins. Pra você não ficar sofrendo a vida inteira. O que você fazia antes? Não, E mas hoje era, você... era muito... Assim, com 20 anos eu tava estudando, eu não tinha me formado ainda. Nossa. Eu tinha que trabalhar. E com 22 anos eu já tinha 3 filhos. Porque eu tive um filho com 20 e depois eu engravidei de gêmeos. Então, com 22 eu tinha 3, assim, em casa. Célia Alves, Mas eu acho que se a gente terecar, nós temos quase a mesma Né? história. Exatamente. Porque, olha, você tem um filho perto da gêmeos, gente, é uma loucura. Então eu Meu pulei era de assim, 1 para 3 em um curto espaço de 2 anos. E um fica, é assim, um tá gripado, o outro já Aham. pega a gripe, aquela doideira toda. Não precisa você nem dorme falar na assim, a escola passa, era dentro de casa mesmo. De casa mesmo, é uma Enquanto um tá doideira. chorando, você tá acalmando o outro e o outro que tá... Isso. Aí vira E aquela conciliar tudo isso, família, Trabalho, faculdade. E sem contar que com 20 anos a gente não tem a maturidade, a experiência, a calma que a gente tem hoje, pra né? dentro da barriga assim, ai, deixa eu dormir, pelo amor de Tamo junto, eu também pensava a mesma Deus. Cara, de coisa. noite não dormia, queria mamar a noite Sim. inteira. Eu falei, ai, meu Deus, como é que não pode voltar pra barriga? E assim, gente, eu vejo hoje meu filho de 20 anos, ele é um menino, entendeu? Eu falava assim, eu era uma menina, então eu já tinha 3 filhos, me mudei, morava no Rio de Janeiro, longe da minha família, longe dos meus amigos, então assim, foi pesado, né? Mas aquilo ali me forçou a amadurecer, A assim, ter ou sabedoria. vai, querida. Porque É. agora você tá aqui, O né? amadurecimento nosso é muito rápido, né, da mulher, né? Sim, mas tem, né, claro, tem milhares de coisas, inclusive que eu vou fazer hoje com meu filho, que daqui 10 anos eu falar, podia ter feito diferente. A gente sempre tem coisas assim, né? Mas na época, por ser muito nova, né, eu fazia, nossa, né, não tinha tempo, tinha que estudar, tinha que fazer a faculdade, então a maternidade, ela era mais dura, né? Eu tinha que ser mais dura, porque os meninos tinham que obedecer tudo, porque Porque senão não era dava menino. conta, né? E aí eu não ia dar conta de fazer tudo. E hoje eu já tô numa outra situação. Sim, entendeu? Então eu já sou mãe, já tô curtindo mais, já tô mais calma, já tô numa estabilidade profissional também, né? Que naquela época eu não tinha que correr atrás. Então tudo isso faz que a gente seja uma outro tipo de mãe, né? Eu acho até, eu vi minha irmã que teve filho, minha sobrinha Rafaela, 10 anos, minha irmã chorando, ai, tô grávida, ia fazer mestrado, não sei o quê. Cara, e a gente fala assim, eu ria, porque eu falo assim, cara, é uma loucura. Porque hoje, antigamente, assim, não antigamente, mas algum tempo atrás era diferente, tudo diferente, né? Hoje você tenta a cabeça, pode curtir mais seu filho, né? Então, assim, é bem diferente mesmo. É outra situação, né? Aí eu falo pros meus filhos, né? Aí eles ficam assim, eles falam brincando, mas eles botam um fundinho de verdade ali, né? Assim, eu tô lá, sei lá, até com coisa boba, por exemplo, né? Ah, eu vou fazer a foto do newborn, né? Que agora é moda fazer a foto do newborn, do bebezinho. Aí eles, você por acaso fez essas fotos nossas? Aí eu falo, não, porque nem existia isso naquela época. Nem tava na sua... Não tinha, né? Não tinha isso, mal tinha máquina. Hoje chá revelação, hoje mês aniversário, sim, né? Hoje e é aí, aniversário. né? E assim, né? Aí, mas eu percebo que no fundo eles têm um ciúminho, com sabe? ciúme. Eles ficam ali com ciúminho do que tá acontecendo. Aí eu falo, meu filho, na sua época não tinha isso. Ah, tá bom. Mas eu falo, é outra realidade, e né? a questão da pandemia? Olha, eu acho que foi concebido lá perto da pandemia, né? Foi sim. Foi da pandemia mesmo. A pandemia foi uma loucura. Pra mim, assim, em particular, foi um momento muito desafiador, foi muito difícil. Foi, apesar de eu ter engravidado, né, Sim. e ter o bebê nasceu agora, eu também tive uma situação muito difícil no começo da pandemia, que eu perdi o meu filho com Covid, né? Sim. Ainda assim, é um Ainda assunto bate que não, é difícil, na verdade vai ser pro resto da vida, né, Sim, não gente? tem Isso como é uma coisa que separar. eu falar, inclusive, é uma coisa difícil. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente materializa, né? E é uma situação que é uma loucura, assim. É uma coisa impossível da gente acreditar, né? Como eu falei, são os meus 3 filhos, né? Os gêmeos, né? Sim. Um dos gêmeos
acabou tendo a forma mais grave da doença, e então isso tudo foi no ano passado, né? Na época que eu estava grávida. Eu já estava grávida de 4 meses, e então assim, eu tinha perdido a minha sogra em janeiro, com Covid também, então ainda tá sendo muito difícil. Muitos assim, dias de superação pra você. né? E acho que assim, né, pra quem é mãe, né, e já passou por uma situação dessas de perder filho, sabe que isso é uma coisa que muda Completamente. assim a sua vida pro resto. E nessa pandemia você começou a escrever ou você já escrevia antes? Porque você tem um livro também, né? Tenho, né? E esse livro, não, o livro foi antes da pandemia, porque eu sou casada, né, com o Cairo, e a gente tá junto há 13 anos, mas os meus filhos são do meu primeiro casamento. Uhum. Então, ele não tinha filhos, né? Eu ainda falei pra ele quando eu comecei a namorar. Eu falei, você já devia ter um bastardinho por aí? Mas você falava assim pra ele, não quero mais ter filho. Você falava pra ele Eu assim? falava, quando eu conheci, eu falei, olha, eu não vou ter filhos mais, eu tenho 3 filhos, então já tá por aqui, já tá ok, né? Uhum. E aí, no começo, não, também tá tudo certo. Tranquilo, tudo bem. A gente cai nessas, né? O pior é que a gente quer cair. A gente quer cair no golpe. E aí... Cai no golpe, quem é? Aí igual a música, né? Aí que eu sei das consequências e ainda vou indo. Olha o Cairo, hein? Ele soube levar direito, né? E aí, depois de algum tempo, ele começou a falar que ele queria, né? Ah, mas a gente podia ter um filho, os meninos já estão crescendo, já estão ficando grandes, que eu quero filho, que começou essa história. E aí, por fim, eu comecei a me convencer que eu queria também. Né? Eu falei, não, seria bom, agora realmente os meninos já estão maiores. E a gente ficou, né, tentando engravidar desde 2015. Eu fiquei tentando engravidar e eu não consegui e tal. Eu lembro. Em 2018 eu engravidei. Só que aí, quando eu tava grávida de 4 meses, eu perdi o bebê. E como eu sou escritora, como eu sou redatora, na verdade, né? E na época, assim, que eu perdi a gravidez, foi muito difícil, fiquei naquela bad, né? E quem escreve sabe que a gente acaba... Perder um filho? A gente acaba escrevendo um pouco pra colocar os sentimentos ali pra fora, né? E aí uma amiga falou, por que você não, né, começa a escrever? Porque eu não ficava falando do assunto com as pessoas, eu não queria ficar falando em casa pra não deixar meu marido triste, e eu ficava guardando. Ela falou, escreve, porque aí você coloca, né, pra fora isso. E aí eu fiquei escrevendo um diário ali, né? E aí, depois de algum tempo, né, conversando com uma amiga que é jornalista, eu comentei, né, falando sobre esse assunto, né, que eu tinha perdido o bebê e tal. E eu falei que eu tava escrevendo, né, ela perguntou se eu tava fazendo terapia, eu falei, tô escrevendo. É quase igual. É quase igual, porque você começa sem pagar, a né? falar, E aí ela falou, deixa eu ler. Eu falei, jamais na vida, nunca. Aí ela, não, deixa e tal. E aí ela me perturbou tanto, ela é muito, muito convincente. Beijo, Débora, você sabe. E aí ela falou, não, você tem que publicar, isso daqui tá muito bom, você tem que publicar, você vai ajudar outras mulheres. Eu não queria, na verdade, publicar porque eu não queria expor, né, meu marido, meus filhos, principalmente porque, assim, por mim, né, eu já falava muita coisa nas redes sociais, então... Eu não... Mas o expor a família pra, né? Sim, e aí vem assim, né? Novamente, eu acabei de falar. Quando você fala, você põe pra fora, você vive aquilo ali de novo, entendeu? E ainda tava muito recente pra mim, ainda era muito dolorido, assim, falar. Mas ela me convenceu, aí eu perguntei meu marido e meus filhos, né, o que eles achavam. Eles, não, mãe, publica, vai. E aí eu acabei publicando, mas eu acho que o nome do livro? É O Diário de uma Ex-Mãe. Aí eu fiquei pensando, por que o nome do livro é O Diário de uma Ex-Mãe? Até quando a gente foi publicar, né, o pessoal da editora, foi a Editora Humanos, eles falaram, olha, esse título ele é muito, né, ele é meio pesado, ele fica, né, porque não existe ex-mãe. E aí eu até começo o livro falando isso, que não existe ex-mãe, mas assim... No momento, né, que você perde, sentia, né, você se sente, né, tipo assim, que eu ia ser mãe e agora eu não sou mais, né, e eu acho que esse é o sentimento que as mulheres têm muito, né, quem passa por isso. E aí eu acabei publicando o livro, ele ajudou muito, assim, a colocar
tudo que eu tinha sobre aquele assunto, né, para fora. E eu acho que ele ajuda também outras mulheres, né? Se identificaram exatamente, com o seu diário de ex-mãe, né? Até essa semana agora, porque a gente fez o lançamento durante a pandemia, porque ele ficou pronto, eu escrevi ele antes, né? Mas acabou que a publicação, o lançamento foi durante a pandemia, que foi em 2020. Uhum. Mas ontem, só que aí o que aconteceu? Ele foi, né? Lançou e aí vendeu, e aí eu até colocava no meu perfil para vender também, tinha na editora. Só que eu acho que eu precisava colocar aquilo para fora. E aí aconteceu assim, tipo, o máximo que eu podia fazer e falar sobre aquele assunto, eu falei a exaustão. E aí eu tinha uma caixa ainda enorme, assim, cheia de livro lá em casa. Eu falei, eu não quero mais vender, eu não quero mais falar desse assunto. Já deu, já coloquei tudo que eu precisava. Uhum. E aí tem uma caixa lá em casa, eu devia até ter trazido para vocês. E aí ficou lá os livros. Aí, de vez em quando, tem gente que vem me falar. Aí, anteontem, semana passada, veio uma pessoa que eu conheço, né? Que me falou, Célia, eu tava grávida agora novamente, eu já perdi 2 gravidezes, eu tô super mal, tô super pra baixo. Você ainda tem o livro pra vender? Eu falei, tenho pra dar. Peguei o livro, entreguei, deixei lá com ela. Então, sempre quando vem alguém me falar, né, que perdeu o bebê e tal, eu entrego o livro, mas eu não quis mais vender, eu precisava materializar aquilo dali, e né? aquilo aconteceu. Aconteceu, eu falo, nasceu de alguma forma, né? Nasceu a minha homenagem, né, pro bebê e ficou ali em forma de livro. Não, na verdade, eu já comecei a escrever outros 2 livros, mas eu não consegui tempo para materializar sobre isso, que seria sobre corrida, sobre esporte, né? E não deu para continuar, porque precisa dedicar. E agora com o bebezinho em casa. Olha, eu até fico... Nossa, me sinto você fazendo tudo isso, né? Tem um filho pequeno, bebê 3, né? Mas um filho pequeno, né? Trabalha ajudando na sua renda familiar, na sua, né? É dona de casa, querendo ou não. Sim. É que ainda faz esporte, gente. Ai, não consigo. Ai, olha que eu botei, eu vou botar uma meta aqui pra levar as 2 pra correr comigo. Eu acompanho um pouco você, aí tem... Olha, já falei tanto correr nessa corrida de rei, me preparar e tudo. Eu vou ser daquele da pipoca. Mas é a melhor parte, gente. Não, isso você não vê uns frufruzex todos assim, na pessoa, não é a pessoa. Hoje é porque você pegou ela numa vibe negra, mas ela tá com pretinho nada básico. Ela gosta de rosa, gosta de colorido, gosta de tudo. Não, eu falo então, porque assim, é muito difícil. Eu também tô numa transição agora, vindo pra, né, fazendo na comunicação intensa, aquela coisa, aquela correria. Gente, eu falo, chega a noite, eu tô tão cansada, eu falo assim, tô pensando, você tem 3 meses, bebezinho, depende de tudo, você tem que ter todo o carinho, todo o cuidado. Trabalhar fora, dona de casa, ainda faz esporte, não consigo, Célia. Ser uma super mulher maravilha. Super Célia. Super Célia. E quantas mulheres conseguem hoje fazer isso, né? Né? Não, eu falo, não é fácil. E agora eu tô voltando agora, né, novamente. Como que tá sendo voltar Então, tô agora? voltando de forma gradativa, né? Porque não adianta eu querer voltar como eu corria há 1 ano atrás, né? Antes de engravidar. É complicado, o seu corpo tá totalmente diferente, você também não tem tanto tempo, você tá mais cansada. Seu parto foi normal? Não, ou não? cesárea. Foi cesárea. Cesárea. Mas eu tô voltando, porque eu quero, no mínimo, sair de casa. Porque eu tenho essa coisa de querer sair, de querer fazer. Então, pra mim, no dia que eu consigo sair pro parque, dar uma volta lá, nem que eu caminhe 10 minutos, mas eu volto pra casa, aquilo já fez bem pra mim. Porque eu já falo assim, não, você tá fazendo... são 10 minutos seus, entendeu? E isso, pra mim, faz muito bem, né? Eu me sinto ativa, entendeu? Porque eu não gosto de ficar me sentindo muito, sabe, preguiçosa, na inércia. E não que a gente não mereça isso, né? Porque principalmente no pós-parto... Não tem borocochô, criança, tá? É sem borocochô. No pós-parto você precisa, né? Mas agora eu tô voltando devagarzinho. Aos poucos, né? Ainda tem dia que não dá vontade, eu não vou. Eu não tô me cobrando por isso. Eu vou pelo prazer que eu tenho, né? E assim, não é fácil você conseguir conciliar, porque eu vou treinar às 5:30 da manhã, né? Então eu tenho que acordar às 4. Não, aí eu tenho que acordar às 4 pra dar mamar antes de treinar. Porque eu não posso ir primeiro deixar ele sem mamar. Segundo, com o peito cheio de leite. Correr, né? Vai correr, né? O leite vai ficar espirrando assim.
Então eu acordo às 4, aí dou mamar até umas 4h40, aí faz arrotar, aí aquela coisa, Aquele bota no processo berço. todo. Aí eu me arrumo, aí eu vou pro parque. Ai, que função, meu Deus. É função. Mas essa hora é o que eu consigo administrar o tempo melhor, porque é a hora que meu marido tá dormindo. Então, assim, se o bebê acordar, ele vai ficar, ele tá em casa, ele não saiu ainda, adapta, né? A toda É, a porque se situação. for durante o dia, a chance dele não estar em casa, não poder ficar com o bebê naquele horário, é maior. Nessa hora ele não vai sair de casa, então ele vai ter que ficar com a criança. E aí é isso, mas eu falo tudo, a gente costuma falar, antes eu comecei a correr com 30 anos. Até os 30 anos eu era super sedentária. E eu usava, inclusive, ter 3 filhos como uma desculpa pra isso, né? Falava, mas gente, eu trabalho, eu tenho 3 filhos, eu não tenho tempo pra isso. Você era cheinha ou não? Não, eu sempre fui foi magra, mas era outro tipo de magra, né? Porque eu era uma magra sedentária, né? Ai, Então não tinha definição, né? Mas era magra. É magra de ruim, mas é sedentária, sabe? Mas. E aí eu usava esse tipo de desculpa, né? Que pra mim era cômodo. não e que precisa. Na verdade, não nós preciso que eu temos sou magra. É. Né? Não dá pra mim, porque eu tenho 3 filhos, não tenho tempo, porque eu trabalho. Mas aí depois eu comecei a ver. Se falar, colocar como prioridade se a gente também coloca você como e a sua prioridade, saúde, né? que Preciso. seja 5 da manhã. É o horário que eu posso ir e isso faz bem pra mim, eu vou nesse horário mesmo. E tá mulher tudo dá bem. consegue fazer tanta coisa, né? Porque, olha, ser tá. mãe. Isso é uma coisa que eu trabalhar. tô, assim, que tá sendo difícil pra mim. Porque eu sou dessas que eu gosto de ter agenda cheia de coisa pra fazer. E agora, com o bebê pequeno, né, Tem eu que, preciso né, dar uma maneirar, pausa, né? Uhum. Eu tenho que ir mais devagar, e eu gosto de ficar com ele em casa, curtindo, mas aí eu fico assim, né? Aquele ciricutico pra sair, pra fazer alguma coisa. Mas ser mãe, pra você, o que reflete, assim, ser mãe? Olha, eu acho que é uma oportunidade, assim, né? A mulher, ela é um ser muito abençoado, né? Por poder ser mãe e não só ensinar e educar uma criança, mas, na verdade, aprender, né? Porque eu falo, eu aprendo todos os dias com os meus filhos. E isso, assim, não tem outra experiência, eu acho que mais gratificante do que essa, né? Você poder aprender diariamente ali, evoluir como pessoa, enfim. E eu tenho uma relação com os meus filhos muito legal, porque como hoje, né, eles já têm 20, 22 anos e eu, teoricamente, sou uma mãe nova, Vai né? pra balada junto. A gente conversa os mesmos assuntos, né? Por mais que, é claro, né, eu não vou pra balada com eles, né? Mas a gente tem uma afinidade de assuntos porque a nossa distância, assim, de geração não é tão grande, diferente dos meus pais, né? Que era diferente. Além da diferença de idade, os nossos pais, eles tinham aquela postura de eu sou pai e mãe. Você tem que me obedecer. Eu não tenho que misturar com criança, né? Sim. Que hoje em dia eu acho que a gente já tem uma geração que já tá mais próximo dos filhos. E você né? acompanhou a tecnologia também, Sim. até porque é do seu trabalho. Exatamente. Então eu acho que a gente tem essa relação que é muito legal, né? E agora eu vou viver uma outra experiência com o bebezinho, com o Ícaro, que tá aí, né? Com 3 meses. Vamos ver Y, como né? é que vai ser, né? É uma Geração Y. geração totalmente diferente, né? Eu falo que essa... o criança tá estudando híbrido, que tá fazendo isso, tá falando... Cara, ele fala assim, meu Deus do céu, Eu vou ter que muito mundo pra é aprender esse? com É ele. muito aprender. É mais coisa pra aprender. Mas, Célia, vamos falar de novidades aí, né? Agora, Célia, chegando 2022... O que você almeja aí pra esse... O que tem no esse- Instagram lá? o que vai vir por aí? Né? Olha, o meu perfil no Instagram, ele tá agora... Eu acho que ele tá, assim, mais leve no sentido de ter vários assuntos que são, assim, muito legais para mulheres, né? Não só para mulheres, para homens também, mas eu acho que eu tô mais liberta também para falar sobre esses assuntos, Sim. né? Por conta da mudança do nome. E eu acho que tem também esses conteúdos que agregam demais, né? Para você compartilhar com as mulheres. Como eu falei, eu não deixei a publicidade de lado, então a minha renda não é o Instagram, né? Sim. Por mais que eu rentabilize e que eu adoro, inclusive para publis, podem falar comigo. Por Célia Alves. Eu também me dou o direito de ter o espaço do Instagram para falar com mulheres sobre assuntos que eu considero importantes e que muitas delas também, né? Inclusive, Célia, aqui esse espaço, aqui tudo pode, você pode ter o seu Né? podcast também. Você que tá aí, Exatamente. ó, assistindo, acompanhando, vem fazer o podcast aqui, tem espaço, tem horário
pra você, né? É isso aí. Eu acho. E os melhores equipamentos aqui pra você. Então vem pra cá, venha dar aquela especulada, dar aquela olhada, como que funciona. E ó, pessoal, equipamento top das galáxias, Não, gente. e tá lindo aqui, né, gente? Adorei. Adorei. Eu tô pensando aqui. A cabeça já fica assim. Cheia de ideias borbulhantes. Mas é isso, eu tô me permitindo também, então aproveito o espaço do Instagram para falar sobre maternidade. E hoje em dia, né, o assunto que tá em alta no meu perfil é a maternidade. E aí as mães também se sentem mais à vontade para me perguntar muitas coisas, para me perguntar, para me pedir conteúdo, E você responde né? tudo. Eu respondo, gente, tudo. Algumas postagens, assim, comentários de posts, assim, né? Às vezes eu não consigo responder tudo, porque quando passa muito, assim, sei lá, mais de 200, 300 comentários, aí realmente eu não consigo. Mas nos direct, quando tem menos comentários, também eu faço questão de responder tudo. Porque eu acho que é essa conversa que a pessoa busca, né? Essa conexão. Essa interação. E tem essa exatamente. proximidade com aquela pessoa que de repente tem. Sim, e as pessoas né? As pessoas seguem e elas se sentem íntimas, porque você acaba expondo ali, né, a sua vida, o seu cotidiano. E aí, assim, eu como aquariana, gente, eu sou péssima com nomes, com fisionomia. Eu sou super acho que não é só por conta de signo, não. Eu também tenho hora que eu esqueço muito. Eu sou muito ruim. E aí as pessoas me acompanham ali, aí eu saio, eu encontro as pessoas. Oi, Célia! Tudo bom? É uma coisa Tudo! Mas eu não faço a menor Você tem uma ideia. proximidade com a pessoa, então você tá falando de olho com ela. Ela, quando ela diz, nossa. Aí depois ela fala, será que ela é essa mesmo? Eu fico sem graça, porque, né, eu não conheço todo mundo de nome, eu não vou conseguir lembrar. A rede social é muito ampla. E aí as pessoas vêm falar comigo e eu tenho essa preocupação de conversar com a pessoa e dar a mesma atenção que eu dou lá na rede social, porque senão a pessoa fala assim, nossa, é a simpaticona do Instagram, mas e quando encontra aqui virou a cara. É isso, né? Então, aí eu falo, e não que eu queira ser falsa, né? Mas é que às vezes você não sabe quem que é a pessoa. Aí eu fico morrendo de vergonha e eu fico assim, né? Eu não sei se você tem isso. Quando eu tô concentrada... E ainda mais agora de máscara, gente, o que você faz? Sério, assim, quando eu tô concentrada, assim, minha feição dá uma fechada, assim. Aí eu não sei se é o mesmo caso. Aí a pessoa pensa assim, nossa, você tá bravo. Eu falei assim, não, eu tô concentrada, gente. Por isso que tá não, mas assim. eu tenho cara de bravo. E eu, inclusive, eu tenho cara. Eu já sou reganhada. Sou reganhada. As pessoas me conhecem e falam, nossa, eu achava que você era tão brava. Eu falo, minha cara é de brava, gente. Puxei o gene da minha mãe, que é brava de verdade. Não só a cara. Mas é isso, assim, né? E eu acho muito legal essa interação. Aí mesmo sem saber quem é a pessoa, eu já paro, já converso, porque eu gosto de falar. Aí eu já vou e já puxo assunto, já tento disfarçar ali pra tentar puxar pra saber da onde que a pessoa me conhece. Porque aí eu não sei se é da publicidade, eu não sei se é do perfil do Instagram, se é da faculdade que eu já dei aula. Aí eu não sei. Aí eu já tive também programa de rádio, aí eu não sei de onde. Eu falo, ixi, Maria, mas também é muita coisa. Mas Célia, eu queria que você deixasse aqui no nosso podcast, se você quer ver, escuta, uma mensagem para todas as mulheres, mães, né, atletas, profissionais, aqui neste momento. Olha, não sei se eu sou uma pessoa indicada para nossa sua vida para dar dica para alguém, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo no meu perfil, que eu acho que inclusive foi o propósito de eu ter criado, né? O perfil do Instagram, e de ser professora e de ser mãe, que é a questão da gente buscar sempre a nossa melhor versão. Né? Não ficar acomodada naquilo que a gente está fazendo, não ficar acomodada naquilo que não faz bem pra gente, né? Isso, assim, em todos os aspectos da vida, né? Não só no aspecto pessoal, profissional, esportivo, enfim, eu acho que a gente tem sempre que buscar pessoas que nos inspiram, mas a motivação ela tem que vir de você mesma, né? Porque... E a ação, principalmente, né? Eu falo, não adianta a gente querer muito uma coisa. Eu vejo muito isso. Isso é uma coisa que eu vejo constantemente, né? No meu perfil. As pessoas falarem, né? Eu queria tanto correr igual a você. Eu falo, começa, meu amor. Né? Começa, mas eu tô acima do peso. Mas começa caminhando, começa saindo de casa. Eu acho que nada na vida é no estalar de dedos. Sim. Tudo a gente tem que... É uma construção, é uma evolução.
E a gente tem que estar sempre, né, disposta a dar o start, né? Sim. Então, se você não começar hoje, daqui 10 anos você vai estar no mesmo lugar que você está hoje, reclamando, né? Ah, eu quero começar. E assim, se você não começar hoje, é um dia a menos para aquele sonho que você tá querendo conquistar. Isso na sua profissão, entendeu? Na sua carreira, isso Você dentro de pessoal, casa, pessoal. né? Isso no esporte, enfim. Eu falo, gente, eu costumo sempre falar muito isso. Então, assim, buscar a sua melhor versão e colocar isso em prática, né? É o plano de ação da publicidade, né? Você quer chegar aqui, o que você vai fazer para chegar lá? E Próximo começar, passo. né? Porque sem começar, gente, as coisas não caem do céu. Nada acontece por acaso. Se a gente não correr atrás, literalmente, Sim, não isso sai mesmo. não do lugar, né? É isso aí. Então, gente, faça a sua melhor versão. Mexe o Comece doce. agora, vamos dar uma sacudida no esqueleto, vamos dar um jeito aí. As crianças, tem que ser assim. Agradeço imensamente sua participação aqui, Célia, no nosso podcast Você Quer Ver, Escuta. Muito obrigada por se dispor a estar aqui. Tenho certeza, falando da sua história, está motivando, será motivação para muitas pessoas. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Bom conversar com vocês, bom compartilhar aí, né, esse conteúdo tão, acho que rico. Acho que é prazeroso assim, Sim. né, pra gente. E ó, não vou esquecer, eu vou ficar no pé de vocês pra correr comigo, comida de reis. Ai, meu Deus. Elisângela Luiza. Eu acho, tinha que ter um Você Quer Ver, Escuta lá na largada da corrida de reis, gente. Quem sabe? Quem sabe? Então na chegada, pelo vamos menos. pensar aí. Quero agradecer minha parceira aqui, Elisângela Luiza, aqui nesse bate-papo aqui com ela, Célia Segue Alves. eu lá, gente. Eu tenho 1.300 seguidores só. Então, faça inscrição no nosso canal, compartilhe, divulgue o nosso canal Você Quer Ver, Escuta. Estamos esperando você.